Esse é o vídeo de suporte relativo à aula de condensação aldólica das disciplinas GQI 109, GQI 179 e PQI 525 da Universidade Federal de Lavras. Antes da gente avançar e entender o que são as reações de condensação aldólica, primeiro a gente vai revisar muito rapidamente o que são os ânions enolatos e por que eles são estáveis. Como você já sabe, compostos carbonílicos que contêm um carbono vizinho à carbonila, esse carbono é chamado de carbono alfa. O hidrogênio, ou os hidrogênios que estejam ligados a esse carbono alfa, é chamado de hidrogênio alfa, e esses hidrogênios têm características ácidas. É relativamente fácil remover esse átomo de hidrogênio dessa posição para formar um ânion. Quando você usa uma base suficientemente forte, essa base pode usar esse par de elétrons para capturar esse hidrogênio do carbono alfa, ou seja, o hidrogênio alfa, para formar o ácido conjugado correspondente. A base usa o par de elétrons para se ligar a esse hidrogênio que veio aqui do carbono alfa. Ao mesmo tempo, essa ligação carbono-hidrogênio se rompe. Quando a base captura esse hidrogênio, esse par de elétrons vai na direção do carbono alfa, formando um ânion. Esse é o ânion enolato, e é um ânion que tem certa estabilidade, como nós já sabemos. Isso acontece porque os ânions enolatos podem se estabilizar por ressonância. Esse par de elétrons está num orbital p, e está vizinho a um carbono que faz uma ligação dupla, uma ligação π, dois orbitais p. Uma ligação π são dois orbitais p que se sobrepõem lateralmente. Como esse orbital p tem um par de elétrons de frente para o orbital p que está fazendo a ligação dupla, esse par de elétrons pode se sobrepor ao orbital p desse carbono, formando uma dupla carbono-carbono. Quando essa dupla carbono-carbono se forma, essa ligação π se rompe, o par de elétrons da dupla vai na direção do átomo de oxigênio, dando para ele uma carga negativa. Agora, a carga negativa que estava no carbono alfa foi deslocalizada para o átomo de oxigênio. Agora, a carga não está mais localizada em um único átomo. Ela está deslocalizada entre o átomo de carbono e o oxigênio. O oxigênio também não precisa sustentar essa carga negativa para sempre. Um dos três pares de elétrons vai estar num orbital p de frente para os orbitais p dessa dupla ligação, dessa ligação π. Isso quer dizer que um desses pares de elétrons então pode voltar a formar uma dupla oxigênio-carbono, quebrando a ligação π carbono-carbono, que vai na direção do carbono alfa, dando origem a esse contribuinte de ressonância. Então aqui nós temos dois contribuintes de ressonância. É bom lembrar que os contribuintes de ressonância individuais eles não existem. O que existe é o que a gente chama de híbrido de ressonância. Essa ligação dupla está se quebrando e se formando o tempo todo. Essa também está se quebrando e se formando o tempo todo. Conforme essas duplas ligações carbono-oxigênio e carbono-carbono vão se formando e se quebrando, carga negativa vai sendo distribuída entre o átomo de oxigênio e o átomo de carbono. Como que seria o mecanismo animado? Esse é o hidrogênio alfa, no carbono alfa, vizinho à carbonila. Uma base pode se aproximar, remover esse átomo de hidrogênio, e o par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio vem para esse átomo de carbono alfa. Só que esse par de elétrons está de frente, aqui é uma ligação dupla. Pares de elétrons vizinho a átomos que fazem ligação dupla ou ligação tripla, eles podem se deslocalizar por ressonância. Olha o que acontece. O par de elétrons forma uma dupla, essa ligação π se rompe e vai para o oxigênio. Mas isso pode voltar para trás. O par de elétrons do oxigênio pode voltar a formar uma dupla, essa ligação π volta para o átomo de carbono alfa. Isso pode ficar indo e voltando, indo e voltando. E assim a carga negativa vai sendo deslocalizada entre o átomo de carbono e o átomo de oxigênio. Isso explica a estabilidade do ânion enolato, porque é relativamente fácil formar ânion enolato no laboratório. Agora, então, que a gente fez essa revisão, a gente pode começar a falar das reações de condensação aldólica, que é basicamente a adição de ânions enolatos a aldeídos e cetonas. Vamos ver um exemplo específico para a gente entender o que é essa reação e como ela funciona, e como ela pode ser útil para a gente. Se no laboratório você misturar uma solução de acetaldeído, que é um líquido incolor, com uma solução aquosa de hidróxido de sódio e deixar os dois reagindo por um tempo, você vai obter essa substância aqui, o 3-hidroxibutanal, um beta-hidroxialdeído. Agora, como essa substância é formada? Repara o seguinte, aqui nesse produto eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, mas as moléculas de acetaldeído só têm 2 átomos de carbono cada uma. Como que eu explico então a formação desse composto?
já dá para inferir que então aparentemente uma molécula de acetaldeído se acoplou em outra molécula de acetaldeído. Como? Repara aqui no acetaldeído, ó, carbono 1 é o carbono da carbonila. O carbono 2 é o grupo metil ligado ao carbono da carbonila. De alguma forma, parece que o carbono 2 de uma molécula de acetaldeído se acoplou ao carbono 1 de outra molécula de acetaldeído, formando essa nova ligação carbono-carbono. Essa reação produz o que a gente chama de aldol. A palavra aldol vem do fato de existir uma carbonila de aldeído, daí a primeira parte do nome alde, e um álcool. Por isso que a gente chama isso de aldol, porque eu vejo as duas funções orgânicas na mesma molécula. Embora seja possível isolar o aldol, seja possível se trabalhar com ele, é comum que nesse tipo de reação, como o meio está básico, essa reação não pare por aqui e ela vá até esse estágio para formar esse composto, o But2-enal, ou popularmente conhecido como crotonaldeído. Repara que esse grupo OH de álcool vai embora para formar uma dupla ligação entre o carbono 2 da primeira molécula de acetaldeído e o carbono 1 da segunda molécula de acetaldeído. Isso aqui é o que a gente chama de uma carbonila alfa-beta insaturada, um sistema insaturado conjugado, onde eu tenho uma dupla ligação carbono-oxigênio separado por uma ligação simples de outra ligação dupla. Como esse é o carbono alfa em relação à carbonila e esse é o carbono beta em relação à carbonila, a gente chama isso de um composto alfa-beta carbonílico insaturado. Esse tipo de reação não ocorre só com acetaldeído. Vários aldeídos também sofrem esse mesmo tipo de reação. O modelo geral para essa reação é o seguinte: toda vez que você tiver um aldeído ligado a qualquer que seja a cadeia carbônica que está aqui, se eu tiver um grupo CH2, um carbono vizinho à carbonila contendo átomos de hidrogênio ácidos, o que vai acontecer é que ele pode reagir com outra molécula dela mesma, na presença de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, para formar inicialmente o aldol. Repara que o carbono alfa da primeira molécula de aldeído se acoplou diretamente ao carbono da carbonila para formar essa ligação carbono-carbono. É possível isolar o aldol, mas normalmente o que acaba acontecendo é a desidratação desse aldol para formar o composto carbonílico alfa-beta insaturado. Repara de novo o padrão. O carbono alfa e o carbono da carbonila dão origem a nova ligação dupla carbono-carbono, conforme você está vendo nesse padrão aqui. Agora, qual que é o mecanismo dessa reação? Como que uma molécula de acetaldeído se acopla com outra molécula de acetaldeído em meio básico? Quando a gente coloca acetaldeído em meio básico, lembra que o carbono 2 tem 3 átomos de hidrogênio. Eu vou representar apenas um deles. Esses hidrogênios, como nós já sabemos, são ácidos. Então, uma base pode capturar um desses hidrogênios para formar a água, o ácido conjugado dessa base, ao mesmo tempo que aparece esse ânion, o ânion enolato. O par de elétrons dessa ligação carbono-hidrogênio vai na direção do carbono 2, formando o ânion. Mas lembra, agora esse par de elétrons está vizinho a uma carbonila, ele pode se estabilizar por ressonância. O par de elétrons do carbono 2 forma uma dupla entre os carbonos 2 e 1. Essa ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio. Claro que esse par de elétrons volta a formar uma dupla, esse par de elétrons volta para o carbono 2, e eu tenho aqui uma distribuição de carga entre o átomo de carbono 2 e o átomo de oxigênio. Por isso é relativamente fácil remover um hidrogênio de um carbono que esteja vizinho a uma carbonila. Agora imagine o seguinte: parte das moléculas, se você usar uma solução aquosa diluída de hidróxido de sódio, parte das moléculas de acetaldeído vão perder o seu hidrogênio alfa. Uma parte não. Como nós já sabemos, pessoal, o carbono 1 do acetaldeído é um carbono que tem um foco de carga positiva. E essa ligação π ela se rompe muito fácil para ir na direção do átomo de oxigênio. Uma ligação π é uma sobreposição lateral de orbitais atômicos. É uma ligação que se quebra de maneira mais fácil. Então eu tenho aqui uma carga positiva e aqui uma carga negativa. Essa carga negativa vai atrair eletrostaticamente essa carga positiva. Quando essas duas espécies químicas estiverem suficientemente próximas, o carbono 2 vai usar esse par de elétrons para se acoplar ao carbono 1. Ao mesmo tempo que se forma essa ligação, a ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, numa reação de adição à carbonila, como você já conhece. Olha só, esse par de elétrons aqui
do par de elétrons que foi formado quando a base removeu o hidrogênio do carbono alfa, esse par de elétrons do ânion-enolato é usado para formar essa nova ligação entre o carbono 2 e o carbono 1. A ligação π se rompe quando essa ligação se forma e vai na direção do átomo de oxigênio. Como no meio reacional a gente tem água, o que acontece é que esse ânion alcóxido que é formado pode capturar um hidrogênio da água para formar uma hidroxila de álcool aqui nesse carbono 1, ao mesmo tempo que eu regenero o meio básico, por isso que essa reação ela é catalisada por base. Normalmente, não é possível isolar o aldol. É muito comum nessas reações de condensação aldólica que agora o aldol sofra uma desidratação para formar uma dupla entre os carbonos 2 e o carbono 1. Mas por que isso acontece? Quando eu olho aqui para o aldol, nesse carbono eu ainda tenho 2 átomos de hidrogênio, e eles são ácidos, porque eles estão vizinhos a uma carbonila. Então, como o meio está básico, como essa reação regenera o meio básico, agora a base pode remover um átomo de hidrogênio do carbono vizinho à carbonila, só que ao mesmo tempo que remove esse hidrogênio, olha o que acontece. A base captura esse hidrogênio, esse par de elétrons já vai na direção do carbono 1 para formar uma dupla carbono-carbono. Quando esse par de elétrons forma uma dupla, o grupo OH se desconecta na forma do íon OH- e vai embora na forma de bom grupo abandonador. Então, esse par de elétrons é o par de elétrons usado para formar essa nova ligação. Esse par de elétrons dessa ligação que se rompe vai na direção do carbono 1 e forma essa dupla que você está vendo aqui. O par de elétrons que mantinha a hidroxila conectada é esse par de elétrons que se desacopla aqui do carbono 1 e vai embora como grupo abandonador. Mas o íon OH- não é um bom grupo abandonador. Por que então esse grupo OH- saiu nessa reação para dar origem a esse produto final, o aldeído alfa-beta insaturado? O íon OH- não é um bom grupo abandonador, pessoal. Nós não falamos em momento nenhum que o íon OH- é um bom grupo abandonador. Essa reação não ocorre porque o íon OH- é um bom grupo abandonador. Ela ocorre apesar do íon OH- ser um péssimo grupo abandonador. A estabilidade disso daqui não é o grande o suficiente para explicar a saída dele. Mas o que fica para trás tem uma estabilidade grande o suficiente para justificar a saída desse grupo abandonador ruim. Isso daqui, esse sistema é tão estável, mas é tão estável que vale a pena retirar esse grupamento para formar esse composto aqui, um aldeído ou um composto carbonílico alfa-beta insaturado. Agora, por que um composto carbonílico alfa-beta insaturado seria assim tão estável? O que justifica essa estabilidade? O crotonaldeído, o produto da reação que a gente acabou de ver, é esse líquido incolor que você está vendo aqui. Uma carbonila de aldeído separado por uma ligação simples de uma ligação dupla carbono-carbono. Um composto carbonílico alfa-beta insaturado. Industrialmente, a maior parte do crotonaldeído produzido é utilizada na fabricação do sorbato de potássio, que é um conservante muito utilizado pela indústria alimentícia e pela indústria de cosméticos. Agora, por que essa substância aqui tem uma estabilidade tão grande? O que explica isso? Quando a gente analisa com mais calma a estrutura do crotonaldeído, olha aqui, uma ligação dupla carbono-oxigênio separado de uma ligação simples de outra ligação dupla carbono-carbono. Isso aqui é uma ligação uma sobreposição lateral de 2 orbitais p, que estão separados por uma ligação simples de outra sobreposição lateral de 2 orbitais p. Espacialmente, esses 4 orbitais p estão alinhados, ou seja, eles podem se comunicar. Isso quer dizer que o par de elétrons dessa ligação dupla pode se sobrepor com o orbital p dessa ligação dupla, e esse par de elétrons pode se movimentar na direção do carbono da carbonila. Quando o par de elétrons vem nessa direção, forma-se uma ligação carbono-carbono dupla aqui nessa posição, ao mesmo tempo que essa ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, dando para o oxigênio uma carga negativa. Como essa ligação π veio nessa direção para formar essa dupla, aqui forma-se um carbocátion. Esse carbono passa a ter 6 elétrons na última camada. Por isso que aparece aqui uma carga positiva. Só que agora isso pode voltar para trás. Esse par de elétrons, um desses pares de elétrons, vai estar no orbital p que vai estar alinhado a essa ligação π, essa ligação dupla carbono-carbono. Então esse par de elétrons pode voltar a formar uma dupla oxigênio-carbono. Essa ligação π, esse par de elétrons dessa ligação pode voltar para essa posição, voltando a dar origem a esse contribuinte de ressonância.
Isso quer dizer que esses pares de elétrons aqui do sistema conjugado estão se movimentando indo na direção do oxigênio, dando para ele uma carga negativa, e aqui no carbono uma carga positiva. Essa movimentação eletrônica traz estabilidade para a molécula. Ressonância é um fenômeno que estabiliza estruturas orgânicas, estabiliza estruturas de moléculas orgânicas. É por isso, então, que sistemas alfa-beta insaturados se formam tão facilmente. É difícil parar a reação na etapa de aldol, porque toda vez que um sistema carbonílico alfa-beta insaturado puder ser formado, normalmente ele é formado sem muita dificuldade. Agora vamos ver alguns exemplos de laboratório de reações de condensação aldólica do tipo que a gente acabou de ver. Se você pegar um líquido chamado butiraldeído, que é esse composto aqui, e misturar com uma solução de soda cáustica 10% a 20 graus, uma molécula de butiraldeído se acopla com outra molécula de butiraldeído para formar um aldol. Repara, está aqui a primeira molécula de butiraldeído. Está aqui a segunda, 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. O carbono 2 de uma molécula de butiraldeído se acoplou ao carbono 1 de outra molécula de butiraldeído. Normalmente, nessas condições, a reação o composto, o aldol, sofre desidratação para formar um composto carbonílico alfa-beta insaturado, um sistema que se estabiliza por ressonância. Vale muito a pena formar esse sistema que você está vendo aqui. Mas olha o padrão, o carbono 2 de uma molécula se acoplou ao carbono 1 da outra. Repara que o hidrogênio ácido nas moléculas de aldeído são os hidrogênios que estão no carbono 2, no carbono vizinho à carbonila. Esse hidrogênio diretamente ligado ao carbono 1, ele não é ácido, não é esse hidrogênio aqui que é removido. Se você remover esse hidrogênio aqui, o par de elétrons fica em cima do carbono 1 e não pode se estabilizar por ressonância, como a gente viu lá que os ânions enolatos podem se estabilizar. Então, cuidado, esse hidrogênio aqui, diretamente ligado ao aldeído, ele não é ácido, são os hidrogênios vizinhos à carbonila, são os hidrogênios alfa, do carbono alfa. Outro exemplo, esse é o composto fenilacetaldeído, uma substância natural isolada do trigo sarraceno. Quando você pega essa substância e coloca também nessas mesmas condições, solução de 10% de hidróxido de sódio a 20 graus, duas moléculas desse aldeído se acoplam para dar origem a esse composto que você está vendo aqui. O carbono 2 de uma molécula de fenilacetaldeído se acopla ao carbono 1 de outra molécula de fenilacetaldeído para dar origem a essa nova ligação carbono-carbono, passando inicialmente pelo aldol. Como aqui eu tenho hidrogênio sobrando, um hidrogênio aqui que é ácido e o meio está básico, a gente acaba indo até o final, ao produto da desidratação, a formação do sistema carbonílico alfa-beta insaturado, igual nós estamos vendo aqui. Essa é uma excelente reação, então, para acoplar carbono a outro átomo de carbono e fazer o que a gente chama de aumento de cadeia carbônica. A gente parte uma molécula pequena e termina com essa molécula aqui com o dobro de átomos de carbono, como a gente pode ver. Do ponto de vista de síntese orgânica, a reação de condensação aldólica é extremamente valiosa. Isso porque a gente consegue fazer aumento de cadeia carbônica, além de poder manipular as funções orgânicas que ficam na molécula no produto final. Como assim? Olha um exemplo aqui de um aldeído genérico, uma carbonila de aldeído ligado aqui a um grupo CH2 e qualquer que seja a cadeia carbônica que está presente aqui ligada ao carbono 2. Quando eu submeto então esse aldeído à condição de condensação aldólica, duas moléculas de aldeído se acoplam para dar origem primeiro ao aldol. Repara o padrão, o carbono 2 de uma molécula de aldeído se acopla ao carbono 1 de outra molécula de aldeído para dar origem a essa nova ligação carbono-carbono. É possível isolar o aldol desde que você trabalhe, por exemplo, com menores temperaturas e meio menos básico. Uma vez então isolado esse aldol, apesar de ser mais difícil, é possível sim de se isolar o aldol, você pode trabalhar, por exemplo, nessa carbonila de aldeído. Submetendo um aldol ao contato com borohidreto de sódio e depois com meio ácido, você reduz a carbonila de aldeído a um álcool primário. E aí você fica com duas hidroxilas de álcool separada por 3 átomos de carbono. Isso é o que a gente chama de um composto 1,3 diol, que também é extremamente útil na área de síntese orgânica. Mas o aldol, como a gente sabe, normalmente na presença de base ou mesmo ácido, ele é desidratado para formar o composto alfa-beta insaturado, composto carbonílico alfa-beta insaturado, nesse caso um aldeído. Como
Como agora eu tenho uma ligação dupla carbono-oxigênio e uma dupla carbono-carbono, nós aprendemos na disciplina de Química Orgânica 1 que duplas ligações carbono-carbono podem ser reduzidas com hidrogênio gasoso, na presença de um catalisador metálico, como por exemplo platina. Então, quando eu submeto o composto carbonílico alfa-beta insaturado ao contato com o hidrogênio gasoso, você reduz, você tira daqui a ligação dupla carbono-carbono e faz aparecer uma ligação simples carbono-carbono, e agora você tem um aldeído com uma cadeia carbônica maior do que você tinha inicialmente. Do mesmo jeito, se você quiser reduzir o composto carbonílico alfa-beta insaturado, reduzir essa carbonila, também é possível, basta você utilizar o hidreto de lítio-alumínio. Hidreto de lítio-alumínio vai conseguir reduzir essa carbonila de aldeído a um álcool primário, como a gente está vendo aqui. Agora, ao invés de ter 1,3 diol, você tem o que a gente chama de álcool alílico. Isso daqui também é um excelente material de partida para várias outras reações na área de síntese orgânica. Agora então que você já entendeu como funcionam as reações de condensação aldólica, imagina que você queira promover a condensação entre duas moléculas de aldeídos diferentes, ou seja, dois aldeídos com cadeias carbônicas diferentes. Então você foi para o laboratório e misturou propionaldeído, que é essa substância aqui, com acetaldeído, que é essa substância aqui. Então você submeteu essa mistura ao contato com uma solução de hidróxido de sódio, soda cáustica. O que você quer que aconteça é que o carbono 2 da molécula de propionaldeído se acople ao carbono 1 da molécula de acetaldeído para dar origem a esse aldol. Como nós já sabemos, aldol em contato com solução básica acaba sofrendo desidratação para dar origem ao composto carbonílico alfa-beta insaturado. Então você termina com esse produto, que é resultante do acoplamento entre uma molécula de propionaldeído com o acetaldeído. O carbono 2 da molécula de propionaldeído se acoplou ao carbono 1 da molécula de acetaldeído para dar origem a essa nova ligação dupla carbono-carbono. A boa notícia é que essa reação ocorre sim. Esse produto vai ser formado quando você submeter esses três em contato no laboratório. Tanto que essa reação é chamada de condensação aldólica cruzada. A má notícia é que esse daqui não vai ser o único produto, nesse caso em específico. Esse é o produto que você está querendo obter, o produto resultante de uma condensação entre a molécula de propionaldeído com a molécula de acetaldeído. Só que, quando você submete tudo isso junto ao contato dentro de um Erlenmeyer, você não vai ter como impedir a formação desse outro composto também. A base pode remover um hidrogênio do carbono alfa da molécula de acetaldeído, formar um anienolato aqui. E esse anienolato pode se encontrar com outra molécula de acetaldeído neutra para dar origem a esse produto. Uma molécula de acetaldeído pode se acoplar com outra molécula de acetaldeído para dar origem a esse composto carbonílico alfa-beta insaturado. Outra possibilidade é que a molécula de propionaldeído se encontre com outra molécula de propionaldeído para dar origem a esse terceiro produto. E ainda, uma molécula de acetaldeído pode perder o hidrogênio alfa, formar um anienolato, e esse anienolato se acoplar diretamente ao carbono carbonílico de uma molécula de propionaldeído para dar origem a esse produto. 4 compostos carbonílicos alfa-beta insaturados. Do ponto de vista de síntese, isso é péssimo, é muito ruim formar mistura de produtos, porque agora você vai ter que separar esses compostos. E normalmente isso é feito por cromatografia. Cromatografia é uma técnica cara, isso vai encarecer o preço do produto final. Então, apesar dessa reação ser possível, do ponto de vista prático, ela não é muito legal. Isso quer dizer então que eu não posso fazer condensação aldólica cruzada? Não, você pode sim, desde que você respeite alguns detalhes. Quais são os tipos de condensação aldólica que a gente consegue fazer então no laboratório? Olha esse exemplo específico aqui agora. Essa é uma reação que funciona, tanto que ela é chamada de condensação aldólica cruzada prática. Aqui a gente não tem mistura de produtos. O que acontece aqui então? Se você misturar propionaldeído, que é essa substância, com benzaldeído, que é esse composto, e submeter essa mistura ao contato com uma solução de soda cáustica, o que acontece é que o carbono 2 da molécula de propionaldeído se acopla ao carbono 1 da molécula de benzaldeído para formar esse aldol. Esse aldol em meio básico acaba se desidratando para dar origem ao composto carbonílico alfa-beta insaturado correspondente.
e eu consigo direcionar essa síntese para formar exclusivamente esse produto de condensação aldólica. Qual que é o grande segredo aqui? São dois os segredos. Primeiro, esse aldeído, quando eu olho aqui, ele tem hidrogênios no carbono alfa, então dá para formar ânion-enolato com essa substância. Mas olha o benzaldeído. O benzaldeído é um tipo de substância, um tipo de composto carbonílico que não pode formar ânion-enolato. Olha esse carbono, o carbono alfa. Eu não tenho átomos de hidrogênio aqui, ou seja, a base não pode remover nenhum átomo de hidrogênio aqui para formar o ânion-enolato, porque não há um átomo de hidrogênio aqui. Esse é um tipo de composto carbonílico que não pode formar enol. Como não é possível formar um enol, um ânion-enolato aqui, o que acaba acontecendo é que eu reduzo as possibilidades de condensações aldólicas cruzadas. Agora você pode estar pensando o seguinte, ok, esse daqui não forma um ânion-enolato, então diminui a possibilidade de condensação aldólica cruzada. Mas uma molécula de propionaldeído pode formar um ânion-enolato e atacar outra molécula de propionaldeído. Sim, isso é verdade. Isso daí você contorna no laboratório. Como assim? Se você fizer primeiramente uma solução de benzaldeído com soda cáustica, a soda cáustica não vai remover nenhum hidrogênio no carbono alfa, porque não há um hidrogênio no carbono alfa. Uma vez que essa primeira solução então está preparada, agora você vai adicionar pequenas quantidades de propionaldeído a essa solução. Conforme o propionaldeído vai entrando na solução, a soda cáustica vai removendo esse hidrogênio e formando ânion-enolato. Esses primeiros ânions-enolatos que vão sendo formados vão se encontrar com uma grande quantidade de moléculas de benzaldeído. Então eles vão reagir para formar esse composto aqui. Vai ser difícil que uma molécula de ânion-enolato de propionaldeído se encontre com outra molécula de propionaldeído, já que ele está em baixa quantidade. Como eu tenho muito maior quantidade desse composto, a probabilidade é que se forme esse produto de condensação aldólica, não a condensação aldólica resultante do acoplamento de duas moléculas dessas, já que a quantidade dela está muito baixa e a maioria está na forma de ânion-enolato. Olha um outro exemplo. Se você misturar esse aldeído com esse aldeído e colocar os dois em contato com uma solução de soda cáustica, o que acaba acontecendo é que o carbono 2 dessa molécula se acopla ao carbono 1 para dar origem a esse aldol. E esse aldol sofre desidratação para formar esse produto, esse composto carbonílico alfa-beta insaturado. Como garantir que essa molécula aqui, o aldeído que tem hidrogênios ácidos, como garantir que uma molécula dessa não se encontre com ela mesma? Manter a quantidade desse composto sempre em quantidade mais baixa em relação a esse de cá. Você faz isso preparando primeiro uma solução desse composto em soda cáustica. A soda cáustica, os íons OH- não vão conseguir remover nenhum hidrogênio ácido, porque aqui não há um hidrogênio ácido. Ó. Esse é um carbono quaternário que está vizinho à carbonila. Então não dá para formar um ânion-enolato aqui. Agora, a essa solução desse aldeído de soda cáustica, você vai adicionando lentamente pequenas quantidades desse aldeído. Ele vai formar o ânion-enolato e vai atacar esse aldeído para formar majoritariamente esse composto que você está vendo aqui. É exatamente assim que a gente consegue controlar então as condensações aldólicas no laboratório. Olha um exemplo de síntese de substância que utiliza essa reação de condensação aldólica cruzada prática. Esse é o fenpropimorf. Essa substância é um fungicida muito utilizado nos cultivos de soja. Como ele é sintetizado? A primeira parte da síntese dessa substância envolve uma condensação aldólica cruzada prática. Num primeiro momento, você submete esse aldeído aromático ao contato com soda cáustica. Não tem hidrogênio ácido aqui no carbono alfa. Isso quer dizer que isso vai ser simplesmente uma mistura entre esse benzaldeído, que tem um grupo térquico-butil na posição par, e a soda cáustica. Agora, lentamente na indústria, vai sendo adicionado o propionaldeído. Conforme eu vou adicionando o propionaldeído e vai sendo formado ânion-enolato nessa posição, esses ânion-enolatos imediatamente atacam o carbono carbonílico desse aldeído aromático para dar origem a essa ligação dupla carbono-carbono, produto de uma condensação aldólica. Numa próxima etapa, esse produto da condensação aldólica é submetido ao contato com hidrogênio em um catalisador metálico para hidrogenar essa ligação dupla carbono-carbono. Tá vendo? A dupla ligação desaparece. E por fim, numa última etapa, numa reação que não é o foco de discussão,
esse grupamento é inserido e você termina com a molécula final, o fenpropimorf, que é esse composto que você está vendo aqui. Cetonas também podem ser utilizadas nas reações de condensação aldólica. Nesse caso, essas reações são conhecidas como reações de Claisen-Smith. Olha um exemplo específico dessa reação. Quando você submete a cetofenona ao contato com benzaldeído em uma solução de hidróxido de sódio em etanol, você acaba formando esse composto que você está vendo aqui, uma chalcona. Agora, o que aconteceu? Vamos observar aqui melhor os reagentes. Quando eu olho aqui a cetofenona, eu estou vendo aqui o carbono 1, a carbonila de cetona, e aqui um carbono 2, um grupo CH3, 3 hidrogênios aqui nesse carbono vizinho à carbonila. Aqui no benzaldeído eu estou vendo aqui o carbono A da carbonila de aldeído. Quando eu olho aqui, eu também vejo 3 átomos de carbono. Esse carbono é exatamente esse carbono aqui, o carbono 1 da carbonila de cetona. O carbono 2 é esse carbono aqui. E o carbono A é esse carbono que você está vendo aqui. Ocorreu alguma coisa entre esse carbono 2 e esse carbono A que produziu aqui uma ligação dupla carbono-carbono. Por que essa reação ocorre? Por que ela funciona? Se a gente observar bem, a cetofenona, que é esse líquido incolor que você está vendo aqui, tem 3 hidrogênios ácidos. Esses hidrogênios estão num carbono alfa vizinho a uma carbonila. Então, quando você coloca a cetofenona em contato com base, eu vou representar aqui somente um dos 3 átomos de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio pode ser removido pela base para formar um ânio-enolato. A água é produzida e esse ânio-enolato agora pode se estabilizar por ressonância. O par de elétrons pode formar uma dupla carbono-carbono, enquanto essa ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio. Ela pode voltar, formar uma dupla oxigênio-carbono, esse par de elétrons volta para o carbono e eu tenho de volta esse contribuinte de ressonância. Repara que nesse caso aqui a gente está usando um aldeído que não tem hidrogênio no carbono alfa. Então o único ânion enolato possível de ser formado é esse ânion a partir da cetofenona. Então agora que está formado o ânion enolato, o que acontece na segunda etapa? Uma vez formado esse ânion, agora eu tenho aqui um carbono positivo. Carga negativa vai atrair carga positiva. Quando essas duas espécies estiverem suficientemente próximas, o carbono 2 vai usar esse par de elétrons para se ligar ao carbono A, formando essa nova ligação carbono 2, carbono A. Essa ligação é feita com esse par de elétrons livre. Quando essa ligação se forma, ao mesmo tempo a ligação π se rompe e vai para o oxigênio formando um alcóxido. Como a gente tem no meio reacional água, que foi formada lá na primeira etapa, quando a base removeu o hidrogênio ácido da cetofenona, o ânion alcóxido pode capturar um hidrogênio da água para dar origem a esse aldol. Agora a gente tem aqui uma hidroxila no carbono A. Mas como o meio está básico, lembra, eu ainda tenho aqui hidrogênios ácidos. Esse hidrogênio ácido pode entrar em contato com a base e a base pode remover esse hidrogênio daqui. Ao mesmo tempo que a base remove esse hidrogênio, esse par de elétrons já vai na direção do carbono A para formar uma dupla, ao mesmo tempo que esse grupo OH se desconecta como grupo abandonador. Esse par de elétrons é o par de elétrons que mantinha o grupo OH ligado ao carbono A. O par de elétrons da dupla vem desse par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio. E essa ligação oxigênio-hidrogênio é feita com esse par de elétrons livre da base, do íon OH-. E aí a gente tem o produto da condensação aldólica entre uma cetona e um aldeído, que é chamado de condensação de Claisen-Smith. Agora, uma molécula de acetofenona não poderia ter acoplado com outra molécula de acetofenona neutra? Poderia sim. Esse, inclusive, é um subproduto dessa reação. Só que lembra, cetona, estericamente, é muito mais impedida do que aldeído. Então, se você formar o ânion enolato e ele tiver que escolher entre atacar uma cetona ou atacar um aldeído, ele vai escolher atacar o aldeído porque o aldeído tem menor impedimento estérico. Se você não tiver uma quantidade grande de aldeído no meio reacional, aí sim você vai acabar favorecendo o ataque nessa posição. Mas se você usar uma proporção 1 para 1, o que vai acabar acontecendo é que você vai formar majoritariamente esse produto, a condensação entre a cetona e o aldeído. Do mesmo jeito que você viu que dá para acoplar a cetofenona com benzaldeído, outras cetonas também podem acoplar com aldeídos. Olha esse caso aqui, a acetona.
A acetona, agora eu tenho aqui um carbono contendo hidrogênios ácidos e outro carbono aqui também contendo hidrogênios ácidos. Se você fizer uma reação de condensação do tipo Claisen-Smith, utilizando a proporção 1:1 de acetona com benzaldeído, você acaba formando esse composto, a benzalacetona. A benzalacetona é uma substância muito utilizada na indústria de alimentos e cosméticos como um flavorizante. Agora, repara que aqui nesse composto eu ainda tenho hidrogênios no carbono vizinho à carbonila, hidrogênios ácidos. Então, se você utilizar uma proporção uma molécula de acetona para 2 moléculas de benzaldeído, conforme as moléculas de benzalacetona vão sendo formadas, eu tenho aqui hidrogênios ácidos. A base vai remover hidrogênio dessa posição, formando o anenolato aqui, e o anenolato, se ainda tiver moléculas de benzaldeído no meio reacional, vai atacar essa segunda molécula de benzaldeído para promover aqui uma segunda condensação aldólica, formando aqui uma nova dupla carbono-carbono. Esse composto já é chamado de dibenzalacetona, perdão. A dibenzalacetona, ao contrário da benzalacetona, já é utilizado como agentes ativos em protetores solares. Então, olha a diferença de produto que você tem quando você manipula a proporção estequiométrica dos reagentes nesse tipo de síntese. Agora, então, você vai fazer os exercícios relativos a essa parte na apostila, ler essa parte que nós estudamos e qualquer aprofundamento que seja necessário. O nosso livro-texto é o Solomos e está disponível no site da biblioteca.